Eu planejei em um dia me casar com um pastor? Eu sonhava em um dia, quem sabe, casar com um pastor? Ou será que em algum momento na minha vida eu pensei e disse, brincando, quem sabe um dia desses eu me caso com um pastor? Será? Venha comigo no canal Além da Imaginação, no nosso Momento Mulher, e eu vou te responder. Então, meninas, das três alternativas que eu citei, nenhuma delas passou pela minha cabeça ou pelo meu coração. Então, para você saber um pouco da minha história, eu já venho de um berço evangélico, a qual eu me batizei com 15 anos, isso na época lá no Paraguai. Para quem não me conhece, eu sou Diane Siqueira, esposa do pastor Getúlio Siqueira. Sou descendente de alemão e italiano. Antes de conhecer o meu esposo, eu tive experiência com Deus. A partir do momento que eu havia começado a frequentar na igreja onde que o meu esposo era pastor, pregava, ele era pastor presidente, muito ocupado, muito corrido. E antes de eu conhecê-lo, eu havia participado de 2 pregações. Até então, para mim, tudo ok, normal, né? Nada de diferente. Mas quando eu comecei a buscar realmente a Deus, a realmente conhecer aquele Deus maravilhoso que ele se manifesta, né? Ali através da sua busca, né? A sua aproximação, a sua intimidade com ele se manifesta. E como ele se manifesta? E comigo foi assim. Então, depois de um tempo participando, frequentando, cultuando ali na igreja do meu esposo, eu comecei a aprender a jejuar e me manter em oração constante, em santidade. Eu já havia começado bem antes de conhecer meu esposo, já comecei a essa busca com Deus. Após essa experiência, né, de saber jejuar, oração, como se aproximar a Deus, como conhecer Ele de verdade, eu comecei a conhecer o meu esposo de vista, nas pregações apenas. E após eu passar por uma separação, eu passei por uma separação primeiro, né? E ali continuei a minha vida, morei na casa dos meus pais, com a minha filha pequena, ela era bebê na época, e continuei minha busca. Me sentia livre como um pássaro para buscar a presença do Senhor cada vez mais. E ali foi tomando gosto, eu fui me encantando, né? Como Deus ele se manifesta e conforme o teu interesse de querer aprender mais, de conhecer como Deus é, e ali Deus foi se manifestando na minha vida. Após eu ter experiência com Deus, que foi a primeira, ele me deu 3 sonhos com meu esposo. O primeiro sonho, eu tive uma amizade, eu tendo uma amizade ali, normal, com o pastor Getúlio. Até então, tudo ok. Aí, quando foi na semana seguinte, eu tive o segundo sonho com o pastor Getúlio. Já segundo sonho com ele. E nesse segundo sonho, eu sonhei que nós estávamos namorando à corte. Ali, se conhecendo e namorando à corte. Aí eu já fiquei assim, falei, nossa, já é o segundo sonho que eu tenho com esse pastor. E assim, amizade, depois namoro, eu já comecei a ficar assim surpresa com isso, achar estranho. Ok. Quando se passou mais um tempo, eu tive o terceiro sonho. E o terceiro sonho, adivinha o que foi? Aí que tá. No terceiro sonho, eu estava casada com o pastor Getúlio. Menina, aí que eu fiquei assombrada, como diz o meu esposo, né? Aí eu sentei na cama e fiquei pensativa. Nossa, sonhar 3 vezes com o mesmo homem e assim na sequência, amizade, namoro e casamento. Uau! Eu fiquei assim bem pensativa. Confesso que fiquei bem surpresa.
E pensei, o que será isso? Alguma coisa deve ser. E ali eu já mais experiente na palavra de Deus, no conhecimento ali, né? Minha mente foi abrindo, você vai buscando, você vai ficando mais inteligente, certo? E então, o que que eu fiz? Eu não deixei, deixa pra lá. Não, eu queria saber. Aí eu fiquei curiosa. Me pus de joelho e falei com Deus. Falei assim com ele, em espírito, eu falei, né? Eu com Deus ali na conexão mente a mente. Eu disse assim, Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, me dando a segunda chance de realmente conceber uma família, a qual eu sempre sonhei, até agora não consegui adquirir, que o Senhor me mostre. É esse o homem que o Senhor tem preparado para minha vida como esposo, que o Senhor venha colocar amor no meu coração por ele. E fui falando com Deus. Falei, Deus, então me mostre se o Senhor, se é de Deus, se é do Senhor, se é o Senhor que proporcionou esse sonho para mim. Então coloca amor no meu coração por esse homem. Me dê esse sinal. Foi o primeiro sinalzinho ali, ó. Menina, não demorou muito. Isso foi em janeiro. Quando foi final de janeiro, entrando pro mês de fevereiro, meu coraçãozinho aí, ó, palpitou, faltava sair pela boca. Comecei a ter um sentimento muito forte, muito sincero, muito puro em relação a ele, ao meu esposo. E ali eu comecei a querer ter aproximação dele, conversar, conhecer ele ali, né, melhor. Mas como fazer? Eu vim de uma criação que o homem e a mulher, para eles se conhecerem e terem ali um namoro, um casamento, é o homem que tem que partir primeiro, é o homem que tem que se aproximar da mulher primeiro, ele tem que se manifestar, certo? Eu vim dessa cultura, dessa criação. Só que comigo foi totalmente oposto. Fui eu que tive que ir até ele, isso Deus me encorajou, o Espírito Santo esteve ali me dando força e motivação, porque eu não era a única ali, no bom sentido, que estava gostando dele. Haviam várias ovelhas, mulheres ali que frequentavam, né? E queriam poder ter essa oportunidade de casar com ele. E ali eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vou ter que procurar ele, eu vou ter que expressar os meus sentimentos, mas não foi essa criação que eu tive, não é da minha cultura isso. Eu já comecei assim, sabe, eu sou branquela, já comecei a ficar vermelha assim, só de imaginar que eu teria que procurar ele. E realmente foi assim. Deus me encorajou, eu fui, claro que não foi de imediato, né? Não, calma aí. Eu fui indo, pensando, raciocinando, estudando, observando, né, os movimentos dele, observando o jeito dele, sério, um homem assim, sabe, bem fechadão, para quem não conhece, né? E eu ficava assim, falando com Deus, meu Deus, me dá coragem. Se é realmente isso que eu terei que fazer, me dá coragem. A minha aproximação com ele foi através de mensagem. E ali então eu comecei a me aproximar, a conversar com ele e tal. Enfim, chegamos a namorar, aí tivemos que procurar o cartório para marcar nosso casamento, fomos atrás, aí eu precisei esperar mais tantos meses, porque eu precisava de um documento que me autorizasse a casar, por eu ser paraguaia. Enfim, aquela burocracia toda com documento que nós aqui no Brasil sempre temos, mas Deus entrou com providência e assim aconteceu. E nesse tempo de aguardo dos documentos, aí começou a experiência onde que aqui hoje tá bem sustentável, tá bem duro, lombo duro, né? Porque a gente vem apanhando, vem passando pelas situações, você acaba aí ficando forte. Passei por muitas críticas, me criticavam por eu ser paraguaia, né? Por eu ser a paraguaia brega, não sabia me vestia mal, mas ninguém entendia que lá atrás, a minha vida, lá, né, nas minhas correrias em casa, nos bastidores ali, que as condições não me permitiam, não porque eu não sabia, eu não tinha gosto. Claro que devemos nos cuidar, se vestir bem, andar bem, né? Porque nós somos templos do Senhor. Mas as condições não me ajudavam. Como eu tinha que manter a minha bebê pequena, não sobrava para mim. Então eu era paraguaia brega que se vestia mal, que não era apropriada para ser esposa de um pastor. Ainda diziam que eu era muito nova. Não, nem a idade não era uma idade propícia para ser esposa de um pastor. Ali na época meu esposo tinha lá seus 48 anos quando eu o conheci. E eu 27. Eu sou 21 anos mais nova que o meu esposo. E mesmo com todas essas críticas, com todos esses
comentários, esses olhares maldosos de alguns ali, né? Por frente era uma coisa, por trás aí você acabava, né, sabendo como é que as pessoas se portavam. E mesmo assim eu me mantive na minha posição, né? Entrava calada, saía calada e assistia a ministração, a pregação, né? Ali recebia o meu alimento espiritual e voltava para casa e Deus continuava, né, ali a trabalhar na minha vida com todas essas coisas que ocorria durante esse 1 ano de namoro, para me preparar emocionalmente, psicologicamente, né? Me tornar uma pessoa cada vez mais equilibrada, saber quando deve agir, quando não deve agir, no momento de falar alguma coisa, no momento de se calar, né? E assim foi, assim tem acontecido. E sempre me mantive na convicção em Deus, né? E ao aguardar o documento, até chegar o documento com autorização do desembargador para eu poder casar, Deus continuou falando comigo. Participando num círculo de oração na igreja, numa sexta-feira, cada uma das mulheres recebeu um papelzinho, com uma palavra, com ânimo, com versículo, e eu fui a última. E cada uma teve que falar ali no microfone que era a mensagem que Deus estava falando com ela, né? E o meu foi, olha como que Deus prepara tudo, né? Ele sabe exatamente o que a gente precisa receber, que palavra que a gente precisa estar ali recebendo, né? Num momento assim que só a gente, Deus que sabe, né? E o meu papelzinho era uma florzinha que dentro da água ela foi se abrindo e dentro dela tinha uma palavra que dizia assim: continue firme. Nossa, aí eu chorei assim, sabe? Chorei tanto porque estava precisando receber uma palavra assim. E foi assim que eu fiz. Continuei de cabeça firme, cabeça erguida, convicta em Deus e bola para frente. Então, depois que chegou o documento, nós casamos ali, né? Casamos em fevereiro, completamos 1 ano de namoro, aí veio o nosso casamento. E olha como que Deus prepara, né? Eu havia pedido para Deus preparar um esposo mais sábio do que eu, uma família na obra, trabalhando junto, né? E assim Deus me concedeu. Namoramos a corte e casamos, exatamente como Deus me deu os 3 sonhos. E após o nosso casamento, ali recém-casados, os pombinhos, né, na lua de mel, adivinha só aonde que foi a nossa lua de mel? Você vai ficar de boca caída. Pois é, meninas, a minha lua de mel foi no hospital. Olha só que experiência, por isso que eu falei, Deus continuou trabalhando, né? Deus continuou ali me fortalecendo, me capacitando, e a gente tem que ir aceitando, tem que ir, né, na obediência e entendendo em Deus onde Ele quer trabalhar na nossa vida. O meu esposo, depois de 20 dias de casados, ele escorregou na grama molhada e caiu na lateral em cima da perna direita e quebrou o fêmur no meio. Menina, que desespero. Corremos para o hospital e de um dia para o outro, sem medicamento, sem morfina, sem anestesia, e ele lá, né, aguentando firme, eu lá intercedendo, orando, fomos para o hospital. Na época vivíamos lá em Mato Grosso, e aí ele foi atendido e transferido para Cuiabá. E 1 dia e meio sem medicamento ali, por causa até chegar, era quase 5 horas de ambulância, né? E aí ele passou pela cirurgia, passou 6 meses na recuperação, e eu ali sendo a fisioterapeuta dele, a enfermeira dele, a esposa, a companheira, a amiga, e ali a gente estava mais juntinho do que nunca. Deus acaba trabalhando até nos momentos difíceis da nossa vida. Foi ali que nós nos conhecemos realmente bem, próximos, juntinhos, assim, sabe? No momento difícil. Recém-casados e já uma experiência única, né? Uma experiência assim, vamos dizer assim, uma experiência forte, onde nos uniu. E ali Deus foi trabalhando na minha vida, na vida dele, nos unindo, e assim ele superou. Ele se recuperou, graças a Deus, se recuperou muito bem, não ficou sequelas, desde os pontos, tudo ali, a cirurgia ficou na perfeição, ficou ótimo, ficou muito bonito, ele anda bem, não sente dor nem nada, então ali o médico teve que implantar uma haste, né? Uma haste de 30 centímetros do quadril da bacia até o joelho. Então ali passamos por essa experiência todas junto,
passamos por essas experiências aí juntos e continuamos passando por experiências que lá daqui a um tempinho a gente vai acabar compartilhando mais no decorrer dos vídeos aí, vamos estar compartilhando com vocês. Então é isso. É para resumir, para não tornar o vídeo cansativo, é essa a minha história de esposa de pastor. Então, eu não sou pastora, eu sou evangelista. Isso eu fui consagrada, meu esposo me consagrou como evangelista. Não sou pastora, sou esposa de pastor e nem quero ser pastora, a não ser que Deus tem esse propósito e lá ele vai trabalhando conforme isso. Então, a vida é uma escola e Deus nos capacita e a gente alcança como Ele quer trabalhando na nossa vida. Então, para mim, é um prazer, eu me sinto privilegiada como esposa de pastor. E eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, porque da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou, eu me sinto como uma Esther na Bíblia, né? De plebeia, vamos dizer assim, para rainha. Mas, assim, na verdade, todas nós deveremos nos sentir rainha, nós devemos nos sentir princesas, porque Deus, Ele cuida de nós tão bem, Ele cuida em todos os detalhes. Muitas vezes a gente passa despercebido. Então fica aqui meu beijo, o meu muito obrigado por estar assistindo, continue acompanhando, se inscreva aqui no canal, dá o seu joinha, deixa o seu comentário se você passou por alguma experiência parecida, se você é esposa de pastor ou não, ou gostaria de ser esposa e está passando por essa trajetória, essa fase. Comenta lá e deixa o seu like e ative o sininho lá para você continuar recebendo as notificações de cada vídeo que estaremos lançando aqui para vocês. Shalom, Deus abençoe.